Cruzeiro como assunto principal é muito legal. E é o Cruzeiro voltando a uma liderança de Campeonato Brasileiro depois de 11 anos. Ah, Jorge, bobagem, né? Pô, nós estamos na rodada 14 e o Cruzeiro está celebrando a liderança como se já fosse campeão de alguma coisa. Gente, é o que eu tenho dito muito aqui, por exemplo, sobre o Santos, né? Quando chegou o Neymar. Ah, torcedor fica com esperança. Cara, futebol é esperança. Futebol, e você precisa entender as dores de cada torcida. Passar pelo que o Cruzeiro passou nesse intervalo de tempo foi muito duro. O torcedor do Cruzeiro temeu pelo pior. O torcedor do Cruzeiro temia que o time ficasse ainda mais tempo do que ficou na segunda divisão. O Cruzeiro chegou a beirar, se aproximar, em um momento específico, claro, não foi uma tônica dos anos em que esteve na Série B, mas isso chegou a acontecer pontualmente, de zona de rebaixamento da Série B. O Cruzeiro ele foi dilapidado, o Cruzeiro foi implodido. Gente de dentro do Cruzeiro quase acabou com o clube. Claro que acabar é um termo muito forte, uma instituição desse tamanho, com toda a história que tem, com o peso de marca que tem, com a torcida gigantesca que tem, ela não vai simplesmente deixar de existir. Mas é um processo de perda de relevância esportiva, e o Cruzeiro passou por esse processo, que muitas vezes demora anos para ser revertido. E surgiu uma luz no fim do túnel para o Cruzeiro, que foi o Projeto SAF. Eu sou absolutamente defensor, ferrenho defensor do Projeto SAF. Eu acho que é uma oportunidade de você salvar marcas que são importantes, instituições que dentro da sociedade brasileira ocupam, né, um papel importante, relevante, arrecadam. É uma oportunidade do governo receber o que não receberia, né? Você ter os cofres públicos abastecidos com um acordo, com um parcelamento de impostos, enfim, e a possibilidade dessa roda continuar girando e desse clube continuar gerando receita e arrecadação para os cofres públicos é uma oportunidade para os credores, para quem trabalhou e ficou sem uma perspectiva de recebimento, ver o dinheiro cair na conta. Pô, beleza, agora tem um plano de pagamento, tem uma fila de credores, tem um negócio estruturado. Sou totalmente a favor e o Cruzeiro se beneficiou disso, né? E o Cruzeiro teve a felicidade, a sorte, enfim, use o termo que você quiser, de ter como o segundo mandatário nesse projeto SAF um cara ainda mais apaixonado pelo clube, que é o Pedrinho, ainda mais torcedor do clube e com uma capacidade de injetar recursos volumosos num espaço curto de tempo. Então, que bom que isso aconteceu para o Cruzeiro e veja como o futebol brasileiro se beneficia. Quando a gente vê um Cruzeiro recuperado, quando a gente vê um Botafogo recuperado, isso é bom para o futebol brasileiro. Quando a gente vê um Palmeiras e um Flamengo se estruturando como se estruturaram, é ótimo para o futebol brasileiro. Quando a gente vê o Vasco na penúria que está, é péssimo. É um clube grande a menos, disputando, sendo relevante, engrandecendo a competição, aumentando, melhorando o nível da competição. Quando a gente vê um Santos bater uma Série B, quando a gente vê um São Paulo se arrastando do jeito que está hoje, quando a gente vê um Corinthians com dívida batendo quase 3 bilhões, isso é ruim para o futebol brasileiro. As nossas grandes marcas são muito importantes e ver o Cruzeiro onde estava era terrível pro futebol brasileiro. Com todo respeito, assim, é muito legal a gente ver um trabalho emergente como o do Cuiabá, que ficou alguns anos na primeira divisão, um Atlético Goianiense que, fazia das tripas coração para não cair. É muito legal ver um Atlético Paranaense ganhar competição internacional e tudo, agora está amargando uma Série B, ver um Vitória ali se manter na primeira divisão a duras penas. Mas com todo respeito, assim, ver uma marca como o Cruzeiro, né, forte, é ainda mais legal para o futebol brasileiro. É uma máquina de arrecadação, de audiência, de história, é um clube com história, é um clube multicampeão. Então hoje é para o cruzeirense mesmo botar a camisa, estufar o peito. O Cruzeiro voltou, cara. O Cruzeiro está de volta. Se o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro esse ano, da Copa do Brasil, não faço a menor ideia. Acho que nesse momento o Cruzeiro se você pegar as equipes do G6 do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Cruzeiro é a mais sólida nesse momento. Não tem as melhores peças, talvez, se você for comparar elenco, né? O Palmeiras gastou muito nesse ano, o Botafogo gastou demais também nesse ano, o Flamengo nem se fala, para mim é o melhor elenco da América do Sul, mas em consistência de modelo de jogo, hoje o Cruzeiro é a melhor equipe dentro desse G6. Aliás, o Cruzeiro pegou essa galera aí, ó, ganhou do Flamengo, que é o vice-líder, ganhou do Bahia, que é o quarto colocado, ganhou do Palmeiras, que é o quinto colocado, ganhou do Fluminense,
que era sexto colocado, agora caiu para sétimo na rodada. Empatou com o Atlético Mineiro, que é sétimo colocado nesse momento, então, e perdeu para o Red Bull Bragantino em Bragança 1-0, uma vitória apertada do Red Bull, ok, dentro de Bragança Paulista. A campanha do Cruzeiro é muito sólida, ela é construída. Eu citei aqui algumas vitórias, o Cruzeiro tem 9. Eu citei aqui vitórias contra Flamengo, Bahia, Palmeiras e Fluminense. Praticamente metade das vitórias do Cruzeiro até aqui, vitórias que o levaram à liderança do campeonato, foram diante das equipes do G6, ou do G8, se a gente ampliar um pouquinho o escopo. Ele vai pegar em breve o Botafogo, né? Daqui a algumas rodadas, é um pouquinho mais para frente. Mas ele está se garantindo contra essa galera do topo. Cruzeiro é o primeiro time a atingir 30 pontos, é o time com mais vitórias no campeonato, é o time com o artilheiro do campeonato e é um time onde, por exemplo, tem uma ausência, né? Tem que entrar um menino de 16 anos na lateral esquerdo. O Kaique está suspenso. Aí vai jogar o Cauã Prates. Cara, 16 anos, né? É muita responsabilidade. O moleque vai ter que segurar o Arias. Para muitos, o melhor ou um dos melhores jogadores do último Mundial de Clubes. O moleque vai ter que se virar quando o Soteldo cair para cima dele. E o moleque entra e o time vai bem. E quando ele sai na metade do segundo tempo, o time piora. Mas veja, um garoto de 16 anos... que o Diniz observou lá atrás e tal, Maracanã, cheio, despedida do Arias, Fluminense embalado. Amigo, o moleque entra... Mas sabe por que isso acontece? Porque é o que a gente sempre fala aqui, pelo menos é o meu entendimento, meu humilde entendimento, sem querer ser dono da verdade de nada, mas eu vejo futebol dessa forma, é o coletivo que potencializa a individualidade. Então, um coletivo desajustado pega o jogador, eu gosto muito de dar esse exemplo, pega um jogador nota 7... e acaba transformando ele numa nota 4. Aí você fala, pô, não é isso tudo. Mas vai ver o funcionamento coletivo se não está minando o futebol do cara. E um coletivo ajustado tem o poder de pegar um cara nota 4 e transformar em nota 7. Às vezes até mais do que 7. Você fala, caramba, eu nunca vi esse cara jogar isso tudo. Pois é, ele entrou num time encaixado, ele está escalado na função correta, ele está entendendo a proposta do treinador, o treinador está entendendo qual é a melhor faixa de campo para utilizá-lo, quais são as melhores atribuições, como você montar o time onde ele funcione melhor. E é isso. E é isso. E esse é o segredo do Cruzeiro. É um coletivo que funciona muito bem. É uma defesa que se comporta muito bem. E ontem, Fabrício Bruno e Vidalba foram muito bem contra as investidas do Fluminense, que abusou bastante de jogo aéreo. O Fluminense cruzou, estava vendo os números do Flash Score, 42 bolas para a área do Cruzeiro. E o Fluminense nem tem gente de tanta estatura assim no ataque, mas daqui a pouquinho eu falo mais especificamente do Fluminense. Mas se comportou muito bem, o Kaique muito bem, o Fagner fez uma bela partida, um sistema defensivo sem questionamentos. E jogadores na frente que estão resolvendo. O Matheus Pereira participa das duas jogadas. Aliás, 3, né? Porque a jogada que origina o escanteio do gol do Fabrício Bruno é um chute do Matheus Pereira, que o Fábio espalma, o Matheus Pereira bate o escanteio, cabeça do Fabrício Bruno. E a segunda jogada é o Fagner roubando a bola, servindo o Matheus, que rola rasteiro para o Caio Jorge. Então, é gente que resolve na frente, é o Caio Jorge confiante, artilheiro do campeonato, precisa ver se ele vai continuar ou não, ele... Ontem meio que deixou em aberto, né, essa coisa aí do futuro, falou, a diretoria sabe o que vai fazer, né, parece que o Zenit aí anda meio de olho, ele tem contrato até 2029, né, 25 milhões de euros seria um valor que o Cruzeiro entenderia ali como ideal, né, para uma venda do Caio Jorge. Seria muito ruim perder o Caio Jorge, eu acho que o Pedrinho, aí é preciso ver. Eu acho que é muito mais a cabeça do Caio Jorge, assim, o desejo do Caio Jorge. Porque o Arias, por exemplo, ele quer ir. E tá indo embora porque ele já avisou o Fluminense, eu quero ir embora. Ele falou lá nos Estados Unidos e quando o Fluminense reapresentou do Brasil, ele falou de novo, eu quero ir, quero jogar a Premier League, eu tô com 28 anos, né? Pode ser minha última oportunidade e tal. É preciso ver se o Caio Jorge quer, é preciso entender. Tem Rússia na parada, acho que Leverkusen também eu tô fazendo uma sondagem, é preciso ver qual é o desejo do Caio Jorge. O Caio Jorge bateu a Europa recentemente e a coisa não decolou muito lá, né, na Juventus. Mas também preciso ver se o Cruzeiro tem fôlego, e eu acho que tem. Eu acho que esse é o menor dos problemas para resistir a uma investida como essa. Acho que pelo Pedrinho, sim, segurar pelo menos até o fim do ano, cara. O Cruzeiro tem uma perspectiva real de ser campeão nessa temporada. Tem uma chance real, clara de ser campeão nessa temporada. E você percebe que o Caio Jorge, eu acompanhei muito do Caio Jorge, no Santos e tal, cheguei a narrar alguma coisa dele lá na Europa. Você percebe como
Confiança é um fator, assim, muito importante, né, cara? O encaixe coletivo e a confiança. Você vê nitidamente o Caio Jorge extremamente confiante para fazer as jogadas que faz. Para arrancar para cima dos zagueiros. Teve um lance do primeiro tempo que ele pega a bola, tem 3, cara. Tem 3 ao redor do Caio Jorge. E ele vai na explosão, vai na linha de fundo, tenta achar alguém no meio da área, defesa corta. Confiança lá em cima. Nível técnico excelente. Não à toa, ele tem 3 gols de vantagem para quem vem logo atrás na artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele está isolado, ele está surfando. São 14 rodadas, ele tem 12 gols. Né? Isso dá quase um gol por rodada do Campeonato Brasileiro. Confiança lá no alto. Hoje, vamos pegar os camisas 9, a gente tem que entrar nessa discussão, né? Porque a gente fala muito, Pedro, tá nesse limbo aí com a comissão técnica do Flamengo. O que a gente fala? Yuri Alberto, né, tá se recuperando aí, mas de fato vem numa temporada legal, já tinha feito a temporada passada muito boa. Que mais? Aí você vai olhar o Verratti, num time complicado como o Vasco, ele tenta fazer o que ele faz lá, o Igor Jesus já foi embora, o Cano não vive um grande ano no Fluminense. Cara, o Caio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na hora que você vai falar os camisas 9 que atuam no futebol brasileiro, como que você vai ignorar um cara como o Caio Jorge? Como que você vai deixar ele fora de uma lista? E se o Ancelotti olhar para os 9 aqui do Brasil e tal? Pô, ele tem que olhar para o Caio Jorge, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E jogando no nível que ele está jogando. Então é um Cruzeiro que se beneficia de um bom trabalho do Leonardo Jardim e de algo que eu já disse aqui em vídeos mais curtos, que é o respaldo. Nós precisamos sempre lembrar disso aqui. O respaldo que foi dado ao Leonardo Jardim. O Pedrinho, por ser relativamente novo nesse mercado do futebol, né, pegou o Cruzeiro agora. Acho que num primeiro momento, né, foi ali numa leitura mais midiática dos acontecimentos, mais imediatista também e tal. E acho que em algum momento ele entendeu, eu preciso dar respaldo, eu preciso trazer um cara, confiar nesse cara, dar carta branca para esse cara e deixar um recado bem claro. O treinador é ele, as ideias que vão prevalecer serão as dele e se alguém não estiver satisfeito, não adianta que não vai ser ele que vai embora não. O insatisfeito é que vai. Isso é fundamental no futebol, isso é fundamental, porque a gente sabe como as coisas funcionam muitas vezes em futebol, em vestiário. E o Cruzeiro está colhendo os frutos disso também. Entregou o departamento de futebol, entregou a comissão técnica nas mãos de um cara competente que teve carta branca. Faz o que você tiver que fazer. Tem medalhão aí que precisa ir pro banco? Você vai botar o cara do banco. Pô, mas o cara ganha 3 pau de salário. Não interessa, a decisão é do treinador. Não, mas eu não vim aqui para ser reserva. Meu irmão, o treinador é que decide. Se você não estiver satisfeito, você segue o rumo. E acabou. E você não vê fogueira de vaidades, você não vê, né? Pô, mas e aí? Por que isso, por que aquilo? Quem chegou no microfone e falou, pô, não sei por que eu jogo, foi embora. O treinador não vai você. Os incomodados que se mudem. Esse é o lema. O lema do Cruzeiro é esse. Os incomodados que se mudem. A chave do vestiário está na mão do Leonardo Jardim. Funcionou, né? Parece que funcionou. O Cruzeiro joga hoje um futebol organizado, muda a peça, não muda o jeito de jogar, todo mundo entende o que tem que fazer, o time é equilibradíssimo. Ontem, por exemplo, o Fluminense teve posse no primeiro tempo, teve imposição no campo de ataque e não sabia o que fazer com a bola. O Cruzeiro finalizando muito menos, chegando muito menos, 2 gols em 5 minutos, ganhou o jogo. E na hora que precisou se defender do segundo tempo, acho que foi uma pressão demasiada que o Cruzeiro levou no segundo tempo. Acho que esse é um alerta, né? Saber sofrer. O que é o tal do saber sofrer? Você não vai conseguir em 90 minutos jogar na rotação máxima. Impossível. Você vai ter momentos de domínio, momentos que o jogo vai fugir da tua mão, né? Momentos de alternância, principalmente em duelos de equilíbrio, como um Cruzeiro e Fluminense. Nós não estamos falando de Cruzeiro e Patrocinense, com todo respeito. Estamos falando de um jogo de 2 grandes. Então, né? O jogo vai ter essa alternância. O problema é que não foi uma alternância assim, foi um tempo inteiro de jogo onde o Cruzeiro foi empurrado para trás. O Serna entrou, começou a dar trabalho, o Arias foi para o meio, as jogadas foram surgindo, 2 bolas na trave, né? E aí a coisa apertou. O Cássio tendo que trabalhar, e aí a coisa apertou. Não pode ser tão prolongado o período de, entre aspas, sofrimento. O Cruzeiro se comportou bem dentro do
do sofrimento é que não precisava sofrer tanto, era tentar manter essa bola um pouco mais à frente, sair um pouco de trás. O Cruzeiro não conseguiu fazer o segundo tempo. Mas a dupla de zaga trabalhou bem, os laterais se defenderam bem, o Cássio deu conta e um pouquinho de sorte também com 2 bolas na trave. Mas é um alerta, né? É muito difícil você resistir a um tempo tão grande. Como o Fluminense, como o Cruzeiro já tinha aberto uma vantagem de 2 gols, isso deixou o jogo num estado de tensão, mas ainda assim um pouco menos dramático, porque eram 2 gols. Tomasse um, ainda estava com a vitória. Então é um pontinho aí de atenção, não pode acontecer por tanto tempo, né? Como aconteceu por mais de 45 minutos ontem no segundo tempo. Mas é isso. O Cruzeiro